Steffen é ginecologista, é nosso convidado. Tudo bem, doutor Luiz Carlos? Tudo bem, Mafalda. Tudo bem? Tudo jóia? Conta pra gente, como é que é seguir os passos do pai? Olha... É modelo? É modelo, eu acho que é modelo de vida, é modelo de profissão. E uma das coisas mais importantes que a gente tem aprendido, ele formou em 1949, né? Então é difícil até da gente começar a entender ou começar a pensar que quando ele começou a trabalhar não tinha antibiótico. Verdade. Então ele passou por todas essas mudanças na medicina e continua trabalhando, graças a Deus. Está com muita saúde, está muito bem. Então o que eu fico, uma das grandes lições, além do comportamento, além do espelho, do seguir a Deus como um modelo moral e religioso e tudo mais, eu tenho também como modelo dele essa adaptação. O mundo muda, a medicina tem mudado. E ele acompanha. E a gente tem que acompanhar. Se a gente não acompanhar, a gente para no tempo, para em tudo. Então nós temos que realmente estar atento para o mundo, o que está acontecendo. Às vezes nós nos fixamos em determinados modelos. Eu acho que aqui no seu programa também você não pode ficar com o mesmo estúdio, com a mesma... Não. Não é? Tem que evoluir. Então, a gente tem que evoluir, não que você venha mudar o seu discurso. O meu discurso continua sendo, eu tenho que curar o meu paciente. Você tem que dar um entretenimento para a sua telespectadora lá. Mas nós estamos mudando constantemente o modelo, estamos mudando constantemente o que a sociedade está precisando, o que ela está querendo. Mas sempre levando uma mensagem única, né, Mafalda? Verdade. Doutor Luiz Carlos, a pergunta é a seguinte. Telespectadora, após os 40 anos, quando engravida, na verdade, aquele exame que se faz é da placenta, não sei, do líquido amniótico, para saber se o feto é ou não, terá chance de ser ou não anormal, é sempre depois dos 40. É uma telespectadora que está com 44 anos e que engravidou. Tá. Tá aí uma pergunta que vem bem a calhar com a primeira que você fez. Como que é desde que meu pai seguiu o modelo? Em 49 ele não tinha. Não dava para adivinhar. E dificilmente nós tínhamos mulheres de 40 anos grávidas. É, verdade. Então mudou o comportamento, a biologia não mudou, mas o comportamento das mulheres mudou. As mulheres hoje casam, elas fazem a sua carreira para depois resolver ter os seus filhos. Verdade. Então cada vez mais nós temos gestantes de 30, 35, 40 anos. Então esse é um exame que se tornou uma prática comum, apesar de existirem outras alternativas que não só essa biópsia de placenta. A biópsia de placenta nos permite, através do estudo dos cromossomos, analisar se essa criança vai ter ou não alguma malformação, de uma malformação do tipo do cromossomo. Mas hoje, com ultrassom também, com ultrassom com 3 dimensões ou 4 dimensões, o 4D que nós chamamos, nós conseguimos ter uma boa avaliação dessa criança também. Então existem exames não invasivos, ou seja, eu não preciso fazer uma anestesia na barriga, fazer a punção, uma biópsia para analisar esse cariótipo ou esse DNA. É possível, através do exame de ultrassom, termos uma boa apreciação de como vai ser esse feto, além de exames de sangue da própria mãe. Né? Quer dizer que, na verdade, então, menos agressivos. Menos agressivos, não invasivos que nós chamamos. Através de exames não invasivos, que nós chamamos não invasivos para o feto, que está lá nessa mãe de 44 anos, através desse exame não invasivo nós conseguimos detectar uma alteração. Agora, o que você, como ginecologista, aconselharia, por exemplo, esta mulher que engravidou aos 44 anos e ela tem essa dúvida? O que ela deve fazer? Olha, como ginecologista, uma mulher de 44 anos, ela devia estar tratando menopausa, mas não está grávida. Isso é bonito de ver, né? Isso é bonito de ver. Mas o que fazer? O que fazer, geralmente, o médico, o obstetra, ele vai estar oferecendo ela todas as alternativas. Quando eu digo para você que existe a opção do ultrassom ou de algum outro exame que não seja invasivo, isso não quer dizer que o outro esteja errado, de forma alguma. Eu estou dizendo que hoje a medicina oferece uma gama enorme de alternativas que não me deixa atrelado a um exame só. Vamos voltar lá no meu pai, lá em 1949.
quando nós queríamos diagnosticar uma doença, nós tínhamos que esperar a doença evoluir para aparecerem alguns sinais ou sintomas que me confirmavam esse diagnóstico. Hoje, através de um exame de sangue, de um ultrassom ou de alguma outra coisa, eu consigo descobrir isso antes. Exemplo, a pedra na vesícula. Apareciam sintomas como, por exemplo, a pessoa ficava doente com uma colicistite, infeccionava a vesícula, ele tinha que ficar internado, tratando, tomando antibióticos. A cirurgia era aberta, desse tamanho, complicações muito frequentes. Hoje eu faço ultrassom, mesmo que a pessoa não tenha sintomas muito importantes. Estou dando um exemplo até da cirurgia geral, não é da minha área, né? Mas a pessoa tem lá uma pedra na vesícula pelo ultrassom, um exame simples, fácil de ser visto. Então são situações que hoje a medicina apresenta, que nós temos que nos adaptar a ela, nós temos alternativas que não exclusivamente esse exame de invasão. Para certeza, para diagnóstico incisivo, olha, é isso mesmo que seu feto tem, ou ele não tem nada, ele está bem, o exame de biópsia de vírus ou o exame do cromossomo. É certeza, nós não temos dúvida com relação a isso. Com ultrassom ou com outros exames de sangue, nós vamos ter uma boa precisão. Nós não podemos afirmar com toda a certeza, mas nós vamos ter uma boa precisão. Por outro lado, não tenho certeza, mas eu não corro tantos riscos que um exame invasivo todo. Agora, então, o pré-nupcial é importante que se faça? Pré-nupcial também, né? Hoje em dia as mulheres já estão mais orientadas. Antigamente as mães não levavam as filhas no médico porque tinham medo que, ou não devia se falar do assunto sexo, e se ia no médico era para falar de sexo, mesmo que ela fosse ser freira. Então, acho que nem freira vai no ginecologista, vai também. Ela também tem doenças do seio, também tem doenças de todo tipo. Então, hoje em dia a população está mais esclarecida de um modo geral. As mulheres, se não procuram espontaneamente, a mãe já está levando ao médico. Leva ao ginecologista para que a filha passe a ter uma orientação. E não é no sentido, olha, minha filha está com 16, 17 anos ou 14, ou seja, e eu quero que ela comece a ter relação, ela já começou a ter relação. Não é nesse sentido, não. É no sentido de termos uma orientação de como funciona o corpo dessa menina. Por que existe, assim, uma informação até muito leiga de que consanguíneos não deve contrair matrimônio porque os filhos poderão sair com algumas deformidades? Você está puxando todas as perguntas para a época do meu pai. Ah! Mas tá bom, isso é importante, isso existe ainda, esse conceito ainda existe e ele não é falso. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Tanto é que nós temos, por exemplo, com relação ao câncer de mama, existem populações específicas, por exemplo, de descendentes de judeus. Judeus ainda se casam muito entre eles, entre primos e descendentes. E com isso nós temos uma frequência maior, por exemplo, do câncer de mama em uma determinada população de judeus. Porque aqueles primos que se casam, eles acabam mantendo aquele material genético na próxima geração. E se aquele material genético está com defeito, aquele material genético se perpetua. Soma ou nós mantemos ele. Ao passo que casamento fora do relacionamento de parentesco vai gerar uma criança com outro DNA, completamente diferente, que possivelmente não vai se manifestar uma doença presente já na família. Então, por exemplo, a síndrome de Down, citei aqui no caso câncer de mama. Então, várias doenças, no caso da consanguinidade, podem continuar a se manifestar numa família. É por isso que até os padres antigamente não autorizavam o casamento de consanguíneos, ou precisava passar pelo padre, né? Porque o padre, de uma certa forma, pela sua cultura, pela sua formação, ele tinha conhecimento de que essas doenças se mantinham. Portanto, é um risco. É um risco. Obrigada, doutor Luiz Carlos Stephan. Gostei do bate-papo, valeu, hein? Olha, a gente não combinou nada do que íamos conversar. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. Não é verdade? Agora preciso trazer teu pai aqui, não? Traz, tem bastante história. Combinado?